O que é ansiedade? Ansiedade é eu estar o tempo todo vivendo o futuro. Não tem TDAH sem ansiedade. A questão é como ele vai aprender a lidar com isso. E a depressão não é tão comum no TDAH. O TDAH, muitas vezes, ele tem exaustão. Depressão, eu não quero mais viver. Nada me faz sentido. TDAH é tipo assim, eu quero viver, mas estou exausto. TDAH não deprime. Ele entra em exaustão. As pessoas têm que entender que esse tipo, o lobo frontal, que é essa testa da gente, é como se fosse o maestro da orquestra cérebro. O nosso Einstein, né? Seria o maestro, tá? Ele faz tudo sintonizar, ele filtra o excesso de coisas, ele filtra a sua impulsividade, tipo, calma. O TDAH tem o lobo frontal funcionando menos. Então ele é um carro sem freio. Você bota freio nisso? Bota. Eu posso tomar medicação num primeiro momento? Posso. Eu posso fazer neuromodulação, que é muito mais o neurofeedback, fazer esse lobo frontal funcionar melhor? Posso. A primeira coisa é, se você é TDAH. A segunda, o que te incomoda? Porque muitas coisas você vai criando recursos. Por exemplo, a inquietação não me incomoda. Sabe aquela perninha nervosa? Porque eu criei mecanismo, senão eu estaria batendo aqui em qualquer lugar. Eu cruzo a perna, meu amor, e acredito que a perna... você já criou um mecanismo para que todo mundo balança a perna aqui. Claro, mas eu já tive cara no cinema que levantou e falou, vou te dar uma porrada. E eu nem sabia que eu ia apanhar. Porque eu tava tum, e eu não conseguia reparar nisso. Então o cinema passou a ser pra mim, eu levava uma almofadinha e ficava em posição de lótus. Não, eu lembro na L'Oréal, meu time reclamando, a mesa balançando assim já, porque o cara maremoto. A mesa inteira. Porque o andar chegava a fazer assim, porque dependendo como que é o andar construído, né, aquelas chapas que é tudo junto. Sim, mas quando você entende que teu cérebro faz aquilo porque ele tá sem filtro e descarrega na musculatura, você tipo assim, não, quem manda aqui sou eu. Você vai ficar descarregando pra me dar ideia aqui, não pra me fazer chutar a perna. Pra isso inventaram um spinner. Você fica mexendo numa coisinha ali. Não é? Exatamente, pra poder concentrar. Então, você tem que ver, tenho TDAH, primeira coisa, entender o que é o TDAH. Porque senão você vão passar um tratamento, você não vai ser agente ativo do seu tratamento. Porque nem tudo perturba no TDAH. Você só vai tratar aquilo que está disfuncional, que está te trazendo prejuízo. E aí você, com conhecimento e junto com o teu médico, eu sempre disse, meu tratamento era assim, eu fazia todos os exames, chegava, temos isso. E dava sempre 3 possibilidades de tratamento. Opção 1, opção 2, opção 3. Quem escolhia era o paciente. Porque eu tinha que dar informação para ele suficiente para ele ter poder de escolha. Aí a pessoa fala assim, mas se fosse você, não sou eu, é você. O que te incomoda não me incomoda, por exemplo. Então, assim, primeira coisa, tem o diagnóstico, porque tem muitas possibilidades, não é só a medicação, não. Não é mesmo. Por exemplo, luta é uma coisa maravilhosa para TDAH. É mesmo? Claro, porque se eu tenho problema de focar numa coisa, luta, meu amor, você tem que focar, porque senão você arrebenta o nariz. É uma questão de sobrevivência. Você tá com uma pessoa na frente, tirando o popó. Você tá... o bambam. Você tá com uma pessoa na frente, você tem que pelo menos estar focado naquilo para se defender, concorda? Então, se ele tiver que praticar uma coisa, que foque a atenção dele. Que ele possa começar a treinar foco. E na luta é uma questão de sobrevivência, porque o teu cérebro interpreta, esse cara quer me matar. Então eu vou me defender. Vá sempre num cara que já atendeu muito TDAH, porque ele vai entender detalhes seus. Você vai num cara que... Hoje eu vejo muita gente falando TDAH. Tá meio popularizado. Parece que... Primeiro que não é tanto assim. Porque tem muita gente que tem outras coisas e tem que separar o joio do trigo. TDAH eu tenho que ter história genética. Sem história genética eu não fecho diagnóstico. Com um exame de DNA você consegue... Não, tem que ter uma história genética na família. A mãe, o pai, alguém tem que ser... É condição sine qua non. Para ter. E outra coisa, você tem que ter esse funcionamento desde sempre. Tá? Ninguém cria TDAH, ninguém desenvolve. Não. A pessoa nasce dessa forma, né? Exatamente. Exatamente. E a combinação TDAH com depressão, com ansiedade? O TDAH, ansiedade é um combo.
Eu Porque, dei olha junto. só, um cérebro que pensa mais, uma velocidade maior. O que é ansiedade? Ansiedade é eu estar o tempo todo vivendo o futuro. O ansioso é aquele, porra, mas e se chover? E se acontecer isso? E se não sei o que lá? Se eu tenho um cérebro veloz e isso me dá uma sensação de que eu estou sempre projetando o futuro, ansiedade tá um combo. Não tem TDAH sem ansiedade. A questão é como ele vai aprender a lidar com isso. E a depressão não é tão comum no TDAH. O TDAH, muitas vezes, ele tem exaustão. Isso que você falou que é a exaustão, então, Mas não é não depressão. depressão. Depressão é diferente, gente. Depressão, eu não quero mais viver. Nada me faz sentido. TDAH é tipo assim, eu quero viver, mas tô exausto. Não tá dando pra mim. Mas assim que eu me recuperar, eu volto pro jogo. Entendeu? Existem tantas moléculas que têm ação no comportamento e tem uma coisa, a quantidade determina muita coisa. Tem substâncias que numa quantidade tem efeito ansiolítico, numa outra tem antidepressivo e numa outra quantidade tem estabilizador. Olha só, não é só prescrever a bula. Entendeu? E qual a melhor medicação? Sempre vai ser a menor dose possível, com maior benefício. E depende também talvez das demandas que a vida dessa pessoa cobra. Eu acho que assim, a maior liberdade que eu tenho hoje, depois da minha carreira, depois de tudo que eu fiz, eu acho que é poder... Hoje nada me incomoda. Que bom. Tenho sono, eu aviso e vou dormir. Tô exausto, tiro um dia e volto. Então acho que pra mim o maior nível de liberdade é esse. E é verdade. Mas eu sofri muito em momentos que eventualmente eu estava numa empresa quadrada e cobrava medidas versus pessoas neuronormativas. Eu falava assim, meu Deus, as pessoas estão esperando que eu chegue de fato 8 da manhã. E eu tava assim, 8 da manhã, eu tô despertando, o cérebro nem tá. Então eu acho que depende muito disso também, né? A pessoa às vezes ela tem que ter uma rotina mais regrada, senão ela pode perder, sei lá, amigos, o próprio trabalho, então ela... Por isso que eu tô falando, o que incomoda? A gente não trata a doença, a gente trata a disfuncionalidade daquela pessoa. O que incomoda pra você pode não incomodar pra mim. Isso é também outra coisa, porque assim, não é a qualidade do que você sente, é a quantidade. Por exemplo, todo mundo aqui já ouviu uma música de verão que ficava obsessivamente na cabeça. Concorda? Se você fala assim, eu não consigo entender uma pessoa que tem transtorno obsessivo compulsivo. Se você lembrar que você já ficou obsessivamente com uma coisinha na cabeça, imagine o cara que tem isso sempre. É possível a gente entender. Eu não posso sofrer, eu não tenho dimensão do tamanho do sofrimento, mas eu posso ter uma ideia do que é um pensamento obsessivo. Olha, se a gente pudesse ter uma educação que as crianças tivessem todos esses detalhes de entendimento do outro, a gente teria muito mais parcerias positivas, né? Menos competitividade, porque o que é bom em mim precisa do que é bom no outro. O que você achou dos esclarecimentos da doutora Ana Beatriz? Já sabia que TDAH é acompanhado de ansiedade e não tem ligação com a depressão? Sabia que o TDAH é genético? Deixe a sua opinião nos comentários, curta o vídeo e se inscreva no canal. Ative o sininho de notificações para não perder mais conteúdos como esse, relacionados à nossa saúde em geral. Até a próxima!